Você acompanha a partir de agora Tudo Começa em Casa. Reflexões para uma vida melhor. Apresentação de Adeilson Sales. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando a programação da Rádio Boa Nova e também da TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Estou aqui, Guiomar Santana, para apresentar mais um novo projeto e é com muita alegria que trago aqui a participação deste nosso amigo, companheiro de ideal, que de forma voluntária e generosa vai nos trazer aí uma contribuição importante, pois o nome do programa já diz bastante, não é? Tudo começa em casa. Adeilson Sales, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Guiomar, que alegria, né? Eu estou bem emocionado, bem feliz, porque há muitos anos eu gostaria de dedicar o meu trabalho de uma forma consistente, cotidiana, para ocupar esse espaço tão importante da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, para podermos falar de assuntos pertinentes que possam chegar ali na cozinha, na sala, daqueles que vão nos acompanhar e juntos podermos refletir sobre assuntos, né, Guiomar, que venham a fazer diferença na nossa vida. Por isso que o nosso programa tem já essa conotação de proximidade com os corações. É isso, proximidade com os corações. Quando nós falamos em tudo começa em casa, realmente é tudo. Nós estamos, não é, espíritos vivenciando diversas experiências na materialidade dentro do espaço do lar. Acredito que seja esse reduto importante que nós temos para fazer os nossos ajustes, para trazer as nossas experiências de vivências anteriores, para aqueles resgates que a própria doutrina nos traz. E quando você nos apresenta este projeto do Tudo Começa em Casa, vai nos dar a oportunidade de trazer temas que são essenciais aí para o nosso progresso, né, Adeilson? Bom, Guiomar, eu preciso falar para você e para os nossos teleouvintes de onde surgiu esse título. Como psicanalista, eu sou um aficionado, um estudioso das obras de um dos grandes psicanalistas, né, depois de Sigmund Freud, evidentemente, que é o psicanalista e pediatra inglês Donald Winnicott. Donald Winnicott desencarnou em 1971. Ele trouxe uma contribuição muito grande sobre a psicanálise e a compreensão da psique infantil e do adolescente, com uma obra que se chama Tudo Começa em Casa. Então, em homenagem a ele, e por entender e por concordar com essa expressão de que tudo começa em casa, no campo emocional e no campo espiritual, é que nós, felizmente, fomos acolhidos aqui pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova, na sua pessoa, né? Para trazer reflexões para esse espaço, para falarmos sobre os mais variados assuntos pela lente da psicanálise e pela lente do espiritismo. Hoje eu estou aqui para fazer uma breve apresentação. Nós vamos dar início já na próxima semana, efetivamente, com um tema importante, um tema super atual aqui no Tudo Começa em Casa, mas como você mesmo disse, né, Adeilson, você é psicanalista, nasceu em 1959, é natural do Guarujá, litoral de São Paulo. Você é autor, médium, poeta premiado pela prefeitura da cidade do Guarujá, publicou mais de 100 livros para o público em todas as idades, crianças, jovens, adultos, faz palestras no Brasil e também no exterior, e além de estar, não é, psicanalista, você também está filósofo e é estudante de sociologia, estudante de sociologia. Então, quando você tem a oportunidade de se apropriar de conhecimentos que realmente te dão, né, uma chave, uma ferramenta, uma instrumentação para as questões pessoais, isso de você poder compartilhar com quem estiver aqui na nossa companhia no Tudo Começa em Casa, isso é muito gratificante, não é? Sabe, Guiomar, eu venho dizendo nas palestras que toda ciência é bênção de Deus. Então, quando você estuda a sociologia, por exemplo, para contemplar o que está acontecendo na sociedade de uma maneira geral,
Você usa a lente do espiritismo, a lente da sociologia, e o teu entendimento ele se amplia imensamente para você acompanhar esses fenômenos sociais que nós estamos vivendo, das mídias, das redes sociais, né? A gente pode citar aqui, só para já trazer um tira-gosto para as nossas falas futuras, o sociólogo Zygmunt Bauman, que fala da sociedade líquida, sim, do amor líquido, né? Por que as pessoas estão fazendo, principalmente os jovens, do corpo um verdadeiro outdoor? Então, tudo isso traz para nós a possibilidade de refletirmos acerca do vazio existencial que muita gente vive, sabe, Ilma? Uhum. Então, eu costumo dizer nas palestras também, é uma frase da psicanálise, todo excesso esconde uma falta, né? Sim. Então, todo comportamento excessivo em qualquer área, evidentemente, está querendo esconder algo. E trazer esse universo, aproximar tudo isso do espiritismo, essas ciências, sociologia, antropologia, filosofias, a gente vai se enriquecer, porque justamente Kardec faz essa proposta, né, de que a gente raciocine, mas aproximando da nossa casa, do nosso cotidiano, para que essas ferramentas nos auxiliem a viver melhor. Com certeza, quando você cita Kardec aqui, eu quero citar também o Evangelho, né, quando nos traz a possibilidade de entender que não devemos colocar a candeia sob o alqueire. É verdade. Não é verdade? Então, é se verdade. Nós temos aqui a oportunidade de nos apropriar de conhecimento, de estarmos aí atualizando, né, todas essas questões que para nós, enquanto espíritos mais vivenciando tantas experiências, sim, na matéria, nos vai trazer um pouco mais de condição de nos melhorar e também colaborar com a evolução do próximo. E o mais próximo é aquele que está dentro da nossa casa, não é, Adilson? Exatamente, exatamente. Esse é o grande desafio, né? Nós passamos a maior parte do tempo dizendo sim para o mundo e não para nós mesmos. Nós vamos nos fragmentando, nós vamos dando atenção para as pessoas fora de casa e não temos paciência com quem está em casa. Então, realmente, tudo começa em casa e a gente vai discutir, conversar, ouvir as pessoas, né? Que eu considero mais importante. A função da psicanálise é ouvir as pessoas nas suas angústias e nas suas dificuldades. Esse espaço da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, eu diria que é um espaço de reflexão, mas também é um espaço terapêutico, onde você certamente vai se identificar com os casos que nós vamos trazer e talvez você faça um link aí para refletir sobre as suas próprias angústias, né? É sobre isso que nós vamos trazer. Estou aqui trazendo neste programa de apresentação, pois nesta primeira temporada, Adeilson vai falar sobre temas muito importantes. Vai falar sobre feminicídio, sobre a ansiedade na infância e na adolescência e sobre a vida virtual como fuga da vida real. Então, são questões realmente importantes, instigantes, que nós podemos, sim, através de observações e reflexões aqui juntos, trazer possibilidades de melhora para essas nossas questões. E olha só que bacana, você que está acompanhando aqui a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior vai ter um espaço de fala dentro do Tudo Começa em Casa. De que maneira? Você pode encaminhar um vídeo de até 3 minutos na horizontal, tá? Você manda o seu vídeo. Este vídeo, ele pode trazer as suas questões que estão aí te angustiando neste momento. É uma questão familiar? É a questão com o filho? É a questão no ambiente de trabalho? Qual é o tema que está angustiando você neste momento? Pois aqui no Tudo Começa em Casa, nós vamos trazer a sua fala, vamos fazer ali, claro, uma seleção destes vídeos, pois eu acredito que vai chover de vídeos aí querendo trazer as questões que os angustiam para terem aí este apoio do Adeilson. O meio para que você encaminhe este vídeo para nós é por e-mail, tá bom? O e-mail é Tudo Começa em Casa, que é o nome do programa, tudocomeçaemcasa@feal.com.br. Tudo começa em casa, vai virar um comeca, né? Porque não tem a cedilha. Tudo começa em casa, @feal.com.br. E na próxima temporada nós vamos trazer estes vídeos, não é, Adeilson? Para a gente falar um pouquinho a respeito do próximo episódio. Hoje é um episódio de apresentação, sim, mas no primeiro episódio você vai falar sobre feminicídio, questões espirituais e emocionais na cultura da discriminação contra a mulher. Um tema muito atual, não é? Olha, sem dúvida alguma é um tema muito atual, mas é necessário se conversar sobre esses assuntos.
esses temas mais árduos, né, mais espinhosos, eles sempre são mais difíceis da gente tratar. Mas quando a gente começa a olhar para as estruturas familiares do Brasil, o racismo que é estrutural, e eu posso citar aqui a brilhante filósofa Djamila Ribeiro, que escreve muito bem sobre o racismo, né? Sim. É uma mulher muito capacitada. Nós precisamos conversar sobre o machismo estrutural dentro da nossa sociedade. O porquê muitas mulheres acabam acreditando que elas necessitam se submeter aos maridos para ter um relacionamento, ao namorado, enfim. Como é que uma mulher perde a identidade dela e o parceiro vai se apropriando da vida dela, se apropriando do corpo dela, querendo usufruir do corpo dela na hora em que ele quer, ela precisa estar à disposição. Então veja quantos aspectos nós iremos conversar aqui, não com o intuito de condenar os homens, mas a proposta do Tudo Começa em Casa é ajudar aqueles que são educadores a pensarem melhor na educação, a pensarmos enquanto educadores nos exemplos que nós damos para os meninos e para as meninas dentro de casa, porque eu disse há pouco que tudo começa em casa. É evidente que onde existem questões emocionais, também existem as questões espirituais. E dentro dessa perspectiva é importante que a gente entenda que os relacionamentos têm muito de reencontro, de espíritos com os quais nós já convivemos, e esse reencontro é para a educação mútua, tanto da mulher quanto do homem. Mas é evidente que aqueles que são criaturas assim, fragilizadas desde a infância, na questão educativa, acabam atendendo às exigências do mundo. E o Brasil hoje, os países de terceiro mundo, têm ainda no homem como a referência, como a cabeça do casal, e um casal que tem uma cabeça só é um casal aleijado, né? Sim. Porque se diz que é um casal, tem que ter ali os dois, e independe também do casal, a gente não está aqui especificando gênero. Mas como o assunto é feminicídio, a gente precisa deixar claro que o machismo, a misoginia empodera aqueles que são frágeis emocionalmente. Então, até mesmo, para vocês verem como a coisa é muito profunda, até mesmo o garoto que foi oprimido pela mãe pode fazer uma transição do olhar da mãe para a companheira e de oprimido passar a opressor. Nós vamos trabalhar muito. Não vai dar tempo de falar sobre tudo em todos os programas, mas a gente quer ter uma vida longa aqui na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, na Fundação Espírita André Luiz, para aos poucos nós irmos discutindo, dissecando esses assuntos, para ajudar você, mulher, que pode estar se sentindo oprimida, acuada nesse instante. A gente vai divulgar canais de ajuda, de auxílio, para que você possa buscar auxílio, esclarecimento, entendimento, para enfrentar melhor as lutas que se apresentam hoje na sua vida. Este tema vai ser realmente muito importante, pois o ano de 2025 fechou com o maior número de feminicídios desde a tipificação do crime, que aconteceu em 2015. Foram 1.518 casos registrados de janeiro a dezembro de 2025. Desde este período de 2015, como dissemos então, o Brasil já registrou mais de 11,8 mil vítimas de feminicídios. São muitos os casos e realmente são questões que, quando se deparam, né, com a nossa vista ali na internet, na TV, alguém, um vizinho, a gente sempre tem essa condição, né, de ouvir falar. Os números são realmente alarmantes e toda a sociedade precisa se mobilizar para mudar este estado de coisas. E aqui, no Tudo Começa em Casa, nós vamos ter a oportunidade de, como disse aqui o Adeilson, não vamos ter um tempo muito grande, mas quando falamos a respeito do tema, nós vamos entender que existe sim uma forma de brecarmos, né, esta situação tão dolorosa. A nossa proposta não é fazer com que você pense segundo o que nós estamos trazendo. Nós queremos provocar uma reflexão em você, porque certamente você vai identificar traços dessas circunstâncias adoecidas no seu relacionamento com seu pai,
com o seu marido, com o seu namorado, você vai acabar identificando aquelas coisas que são... Por que é estrutural? Né? O racismo é estrutural. No cotidiano da fala das pessoas, existem discursos e palavras que vêm dessa herança do apartheid racial. Assim como nas relações, não é? Embora pareça que a relação é amorosa, existem algumas frases que elas são chaves e que vão demonstrando que existe um domínio de um gênero sobre o outro. Só que, como é estruturalizado, você acaba não percebendo. E o nosso papel é provocar e promover reflexões, porque nós não temos como resolver a vida de ninguém, mas nós podemos ajudar, abrir portas, abrir janelas para que você possa enxergar novos horizontes na tua existência. Vale a pena? Só um detalhe, Guiomar. Entenda que numa casa onde existe agressão, hostilidade, o campo vibratório da casa, ele é propício para as influências espirituais, que podem ajudar a fomentar o crime, a aumentar o ciúme, que para muitas pessoas, tem ciúme de mim, é porque me ama. Não, tem ciúme porque já é uma pessoa insegura e isso vai, potencialmente, né, vai se desenvolvendo num projeto de domínio mesmo. É isso, você que está chegando agora, está vendo Adeilson Salles aqui na TV Mundo Maior. É sim, é isso mesmo, Adeilson Salles, agora comunicador da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Estamos iniciando Tudo Começa em Casa. E eu, Guiomar Santana, aqui apresentando um pouquinho sobre este projeto, este novo projeto, que com certeza ele vai nos permitir ampliar ainda mais o alcance da divulgação da doutrina espírita através de temas atuais para tanta gente que está aí precisando, em busca de falas, de respostas para suas questões, aquelas questões que te deixam aí angustiados, né? O outro tema que você vai trazer no outro episódio, também muito importante, vai falar sobre ansiedade na infância e na adolescência. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, com números alarmantes que crescem e cresceram ainda mais depois da pandemia, não é? Segundo o estudo Covitel de 2024, cerca de 56 milhões de brasileiros, 26,8% da população convivem com algum grau de transtorno de ansiedade, liderando o ranking mundial de prevalência da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Isso é muito... É um dado muito alarmante, não é, Adeilson? É um dado muito alarmante, preocupante, né? Em 2019, a Organização Mundial da Saúde asseverava que a depressão seria a doença mais incapacitante do planeta. Veio o ano de 2020 e a depressão tornou-se a doença mais incapacitante do planeta. Todos os anos, a Organização Mundial da Saúde precisa criar novos CIDs, novos códigos para classificar as distonias psíquicas dos comportamentos emocionais desajustados das pessoas. É importante, por isso que é bacana a gente estudar a sociologia, ela me permite ampliar muito o ângulo desse entendimento. Nós temos modelos sociais, Guiomar, modelos sociais que são apresentados para a sociedade de uma maneira geral e que um pai, ao observar aquele caminho do Enem e aquele périplo que a criança tem que cumprir para ser feliz. E existem muitos pais hoje trazendo para os filhos uma agenda de adultos. E eu já pude constatar isso na prática. Então, crianças que vão para a escola de manhã, às 2 da tarde vão para o inglês, às 3 da tarde para o judô, às 4 para a natação, às 5 para o karatê, às 6 para o espanhol, e eles têm uma agenda de adultos. E você fica até cansado de ouvir falar da agenda das crianças de hoje em dia, dos pré-adolescentes. Existe uma compreensão equivocada de que se eu absorver todo o tempo do meu filho com ocupações, eu vou fazer com que ele seja um adulto preparado e feliz. E a gente sabe que isso não é verdade. Eles precisam ter responsabilidades, sim. Nós precisamos cobrar as responsabilidades, sim. Mas eles precisam ter tempo de viver a infância e tempo de viver a adolescência. Sim. Existe um processo de desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente que precisa ser respeitado. E muitas crianças já sofrem de problemas de ansiedade, então a gente pode falar também que essa cultura da vida hoje, do materialismo, da importância de você passar no Enem, não que não seja importante, mas é preciso entender, Guiomar, amigos e amigas,
que a educação ela não é só o aspecto do intelecto. Nós precisamos educar, aí eu falo sempre que a educação, os nossos filhos têm duas asas, que é a asa do intelecto, mas a asa mais importante é a asa da ética moral, que é a que sustenta o voo. Então não adianta o seu filho estudar em Harvard, que ele pode ser um candidato ao suicídio se ele não tiver uma formação ética moral. Não para ser santo, para ser um ser humano humanizado e entender a própria dor e as frustrações que fazem parte da vida. Mas se eu baseio a minha vida apenas na busca do intelecto, eu vou fundamentando o edifício psicológico da minha existência sobre bases muito frágeis. E quando as frustrações chegarem, eu não tenho estrutura para suportar. Jovens que se formam em Harvard se suicidam também. É sobre isso que nós vamos tratar aqui no Tudo Começa em Casa. Você pode mandar aqui através do nosso e-mail tudocomeçaemcasa, sem o cedilha, @feal.com.br, temas que estão aí te trazendo angústia, preocupação excessiva, questões com os filhos, com as relações, para que nós possamos trazer para Adeilson e na próxima temporada ele abordar aí essas questões. O outro tema que você vai trazer também de muita importância é sobre a vida virtual como fuga para a vida real. É sobre isso que você vai tratar também? Pois é, eu digo sempre em toda palestra que nós ficamos muito tempo dizendo sim para o mundo e não para nós mesmos. Então, todas as vezes que eu fico lançando um olhar, tem uma frase que dizem que foi Voltaire que proferiu essa frase, Lao Tse, não tem autoria certa, mas a frase diz assim: quando você olha para fora, você sonha, né? Quando você olha para dentro, você desperta. Então essa solidão de si mesmo, né? A solidão de ir para o mundo, buscar os personagens que o mundo diz que eu tenho que ser, me abandonando, esquecendo da minha própria essência. Então a vida virtual, hoje, eu recebi uma mensagem mediúnica ontem que fala acerca da caverna de Platão, e que a caverna de Platão, o mito da caverna, são as redes sociais hoje em dia. Olha só, você gostou? Eu adorei. O programa está terminando. O tempo passa muito rápido, mas na próxima semana Adeilson vai estar aqui falando a respeito de feminicídio, questões espirituais e emocionais na cultura da discriminação contra a mulher. Muito bom poder ter você aqui com a gente, Adeilson, de volta. Obrigado, Adeilson, efetivamente comunicador da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Isso é muito bom. Obrigado. É muito impactante, né, nós entendermos que essa nossa relação é um projeto divino. Eu acredito muito nisso. Isso não é algo que a gente está falando aqui da boca para fora, não. Eu sei. Porque nós estamos aqui realizando um projeto maior. É um projeto que realmente foi ali esculpido na espiritualidade. Nos comprometemos, sim, cada um com a sua expertise para trazer aí. Eu vim para falar um pouquinho, você veio para trazer a sua colaboração, todos nós, para que desta maneira possamos seguir cumprindo com a missão da Fundação Espírita André Luiz, que é colaborar, que é trazer a doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis, favorecendo o progresso da humanidade. Então, seja muito bem-vindo à nossa casa. Então, que tudo comece em casa, já que eu estou em casa. É isso. Semana que vem tem mais. Agradeço pela sua audiência, pela sua participação. Aqui conosco, cuidando do áudio da Rádio Boa Nova, Jefferson Carvalho, cuidando das imagens da TV Mundo Maior, Rogério Palma, nossa produtora Thaís Cabenguelê. Tudo começa em casa, semanalmente, você não pode perder. Beijo no coração. Tchau, Adeilson. Tchau, até breve. Até. Você acompanhou Tudo Começa em Casa. Apresentação de Adeilson Sales.